Maranata, é uma alegria muito grande, mas muito grande mesmo. Quando nós falamos em alegria, nós precisamos examinar o nosso coração. Porque nós acostumamos com as coisas e elas se tornam tão rotineiras que você fala da boca para fora e o coração não sente. Quer ver uma situação? Quando nós chegamos sábado pela manhã na igreja, como que a gente fala? E tem gente que não está feliz em nada. Mas ele responde como? Percebe, irmãos? Por que eu estou feliz aqui hoje? Porque eu estou feliz, Adilson, de ter recebido esse convite, de estar com meus irmãos, com essa igreja maravilhosa. Que grupo de jovens e adolescentes, eu fiquei empolgadíssimo. As crianças apresentando de manhã, eu vibrei. Essa igreja tem futuro, tem criança, tem jovens, tem adolescentes trabalhando na causa do Senhor. Amém por isso, irmãos? Eu falei um glória a Deus tão grande aqui que eu vi que essa acústica é maravilhosa. Eu até assustei quando eu falei um glória a Deus. Nós não estamos falando mais glória a Deus, vocês perceberam isso, irmãos? A gente é um pouco tímido para essas coisas, né? Então pode se preparar que hoje o mover do Espírito Santo vai acontecer aqui. E se vocês não estiverem acreditando nisso, pode orar. Pode orar, porque se você sair daqui como você entrou nesta manhã, misericórdia, porque todos nós temos que vibrar com a morte de Jesus na cruz do Calvário, irmãos. Nós estamos indo para o céu, irmãos. Nós estamos perdendo esta vibração na nossa vida. Então eu agradeço a Adilson, Oscar, que estiveram visitando a nossa igreja em Jundiaí e nos convidou para estarmos aqui com vocês. E o Espírito Santo já mexeu tanto. Eu não combinei nada com a música que foi cantada pelos jovens. Eles falaram que a palavra de Deus é loucura para os homens. O mover do Espírito Santo passa a ser loucura para aqueles que dizem que são seguidores de Cristo. Não sentem mais essa vibração, não sentem mais esse poder que vem do céu. Esse poder vem do céu quando você é convicto, quando você tem fé que há poder no sangue de Jesus. Esta igreja precisa ser a igreja que vibre, a igreja que anuncia que vai acontecer um grande evento. Este grande evento é o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, antes da volta de Cristo. E vai ser uma manifestação maravilhosa, uma manifestação que Satanás está procurando endurecer o seu e o meu coração, para não acreditar nesse tipo de mensagem. Nós queremos a mensagem de amor de Jesus, nós queremos as mensagens tranquilas, mas a mensagem do Espírito Santo, ela é revolucionária, ela é loucura para os tempos em que nós vivemos. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo focado na terra, nos nossos projetos pessoais. Eles têm absolvido a maior parte dos nossos pensamentos e nós reservamos muito pouco para pensarmos, para adorarmos, para dedicarmos e entregarmos a nossa alma a Jesus. E é isso que nós vamos ver. Se eu quero ter uma experiência real e sincera com Jesus, eu vou mostrar para vocês. Abram a sua Bíblia e nós vamos orar. Orar antes de abrir a Bíblia. Pode abrir a sua Bíblia em São João. Olha o que Jesus diz. Que coisa maravilhosa. Por que será que essa esperança dita por Jesus Cristo talvez não esteja vibrando tanto mais no meu coração? E aí eu estou fazendo essa introdução para o sermão, para nós entendermos que nós somos cristãos pós-moderno. Nós vivemos na época do relativismo.
Ah, isso pode, isso não pode, isso talvez. Qual é o homem que pode te dizer o que pode ou não pode? Só a palavra de Deus, só a comunhão com Deus, só a busca do Espírito Santo. Ele vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Não são regras postas que te conduzem ao lado de Deus, mas são regras que nascem da palavra de Deus, que é impressionada pelo Espírito de Deus. E aí você toma a decisão de não querer ser o adventista de Laodiceia. Nós vivemos na época da igreja de Laodiceia. Não somos quentes nem frios, nós somos mornos. Gostamos de vir a uma igreja sábado, gostamos de louvar ao Senhor, gostamos de dizer que somos adventistas do sétimo dia, mas o Senhor tem uma obra a fazer na minha vida e na sua vida. Nós precisaremos ser testemunhos vivos de que Cristo está voltando, meus irmãos. E nós estamos lutando desesperadamente para um dia melhor. E nós dizemos, essa vida do cristão pós-moderno é a vida do projeto do futuro. Eu educo meu filho, ele vai ser o médico, não é? Ou ele vai ser o enfermeiro. Para quê, irmãos? Ele vai ser um médico para servir a Deus, ou vai ser um médico para ter a sonhada estabilidade econômica e financeira, para ter uma vida confortável nesse mundo? Eu tenho uma péssima notícia a dizer para vocês, que todo o tesouro que eu ajuntei nesta terra, que todo o tesouro que você está lutando, que eu estou lutando desesperadamente, vai acabar tudo em fogo, irmãos. Você não vai ter uma casa, um carro, um dinheiro, uma conta. Vai tudo para o fogo, irmãos. Se eu acredito na palavra de Deus. O homem queria construir um celeiro a mais porque produziu mais. Deus diz, louco, esta noite o ladrão vem, rouba e te mata. E você vai perder a sua alma. Você não tem o foco exato de onde você quer chegar. E aí a palavra de Deus tem que mexer conosco e dizer o seguinte: eu preciso olhar para a minha vida. Qual é o objetivo da minha vida? Qual é o meu sonho? Sabe, irmãos, Deus nunca proibiu um jovem de sonhar, de prosperar. Mas na palavra de Deus, eu tenho exemplo de homens que foram prósperos. E aqui eu vou apenas fazer a pausa para essa oração e a leitura desse texto de introdução, para que nós tenhamos uma consciência de que se Deus não falar conosco esta manhã, eu apenas vim à igreja hoje de manhã. Você quer que Deus fale com você essa manhã? É verdade que você quer que Deus fale amanhã? Então ore para Ele agora. Diga assim: Senhor, eu não quero ouvir homem, eu não quero ouvir ideias de homens, mas eu quero que venha alguma palavra deste culto, desta Bíblia, que fale ao meu coração. Feche os seus olhos e ore individualmente, porque Deus está lá no trono agora, assistindo a este culto. Se você ainda não tem fé da magnitude do que é Deus olhando para você agora, para esta igreja de São Caetano, se você não tiver essa magnitude, a sua fé já é vacilante. Ore e tente pedir a Deus do trono iluminação para este culto. Enquanto você está em oração, nós vamos ter agora o culto em línguas. Talvez uma coisa muito estranha na nossa igreja. Mas Paulo diz que quando nós falamos em língua, a igreja tem que entender o que você está falando. E eu vou agora cantar um hino. E vocês sabem este hino. Vou cantar em outra língua, para nós entendermos aquilo que Deus espera que nós façamos para evangelizar o mundo. Our Father,
which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our sins as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amém. São João 14. Que mensagem fantástica. Essa mensagem diretamente de Jesus para os dias em que vivemos, principalmente no ano de 2016. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, nós perdemos o senso da volta de Jesus, porque o inimigo vai nos ofuscar na casa de Deus, irmãos. E aí eu preciso entender que quando Jesus ascendeu ao céu, ele diz assim: eu vou mandar um consolador para vocês. Porque este consolador vai visitar os seus corações todos os dias, para te impressionar com os atos de Jesus, e sobretudo sobre a grande vitória de Jesus e a promessa de que Ele está preparando uma casa. Você tem uma casa bonita? Claro, talvez a melhor casa que você escolheu, que você pode comprar, lamento em te dizer, é a pior casa que tem, ou ela é um nada perante do que Deus está construindo, sem te pedir um centavo, e sem que você coloque absolutamente nada naquela casa. Mas isso é loucura, não é? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É loucura. Porque nós gostamos de fazer, trabalhar, ganhar, poupar, construir e dizer para as pessoas: esta é a conquista do meu esforço. E Deus diz assim: eu já venci o mundo. E eu espero que vocês não coloquem as coisas de vocês desta terra no teu coração, porque tudo isso vai acabar. Alguém aqui já construiu uma casa novinha, em folha, ficou feliz. Depois de 15, 20 anos, aquela casa começou a se ruinar. Sim ou não? Precisava pintar, precisava fazer isso, mas nós nos iludimos,
com as conquistas, e todas as conquistas nesta terra estão reservadas para o fogo, irmãos. E isso não é pessimismo, porque Deus diz assim: pode viver tranquilamente, pode ser próspero, não tem problema nenhum, desde que estas coisas não ocupem o primeiro lugar do teu coração. E agora nós vamos falar de um assunto que é o batismo do Espírito Santo. Assunto este que nós temos uma certa dificuldade de tratar do assunto do batismo do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez nós ainda não entendemos plenamente como é que funciona esse batismo diário do Espírito Santo. Primeiro, nós vamos tratar da fé. A fé nossa está tão abalada que Jesus diz assim: será que eu encontrarei fé na terra quando eu voltar? Eu primeiro preciso ser humilde como o pai daquele menino que Jesus olha para ele e diz assim: se você tiver fé, o teu filho vai ser curado. Ele diz assim: então antes de pedir a cura, Senhor, tenha misericórdia de mim e me dê fé. Uma honestidade clara com Deus, de dizer: Senhor, eu não sei se tenho fé, mas isso é uma coisa individual. Quando você leva esta abertura de coração aberta, abertura de coração sincera para Deus. E aí você vai começar a entender esse processo de como é que acontece na fé. Nós vamos falar desse assunto. Depois nós vamos falar sobre o Espírito Santo, como é o mover do Espírito Santo, como é o batismo do Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo. Finalmente nós vamos chegar em Jesus, com as promessas maravilhosas como essa que nós lemos em São João 14, mas que ela só é realidade quando eu tenho o Espírito Santo no meu coração. Ele precisa me impressionar daquilo que eu ouço e daquilo que eu falo. Então, meus irmãos, a nossa igreja tem passado por um problema sério das pessoas não saberem, ou talvez alguns grupos separados já questionarem se existe a figura do Espírito Santo. Quando eu começo a questionar isso no meu coração, eu já começo a ir contra a palavra de Deus que foi clara. E sabe por que tem essa confusão? Agora nós vamos entender lá qual é o papel de Deus, qual é o papel de Jesus Cristo e qual é o papel do Espírito Santo. Quando eu entendo que os três são Deus, quando eu leio na Bíblia Deus, Espírito Santo, o Espírito de Deus, eu estou falando em Deus. Quando eu falo em Jesus Cristo, eu estou falando em Deus. Quando eu falo do Pai, eu estou falando em Deus. Então, quando eu vou na palavra de Deus, está revelado para cada um de nós que Deus sempre esteve no trono da graça, controlando toda a criação e todo o universo. Ele nunca precisou se mover do trono da glória e da graça, até porque Ele é onipresente, onisciente e Ele é onipotente. Então eu tenho essa figura do Deus, o Deus que tem uma função de ser aquele que está sempre olhando, sempre protegendo, sempre dominando tudo o que existe. E aí, isso era perfeito no céu, quando houve então o plano para que a raça caída, como nós estudamos na lição, houvesse uma oportunidade de se religar a Deus. E aí, naquela reunião, Pai, Filho e Espírito Santo diz assim: olha, não pode morrer um anjo, o sangue do anjo não tem poder, não vai poder morrer ninguém, só o sangue de Cristo, agora falando do Pai e eu não falando dele especificamente, é uma discussão do Deus Trino, só o sangue de quem criou pode fazer isso. E Jesus se oferece para morrer na cruz do Calvário e oferecer o seu sangue. Olha que interessante, a função de Jesus agora, ela passa a ser uma função extremamente maravilhosa para nós seres humanos pecadores. Ele decide então vir à terra como homem, sofrer e morrer por nós. E aí Jesus sabia que depois da morte dele, haveria um vazio tão grande, porque os homens
queriam ouvir a Jesus, andavam com Jesus, mas agora a presença de Jesus não estaria mais com eles. E aí entra o papel do Espírito Santo. E o Espírito Santo esteve aqui nesta terra antes mesmo da formação da terra. Se você quiser pesquisar a sua Bíblia, é só virar aí a Bíblia. Gênesis 1, verso 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, e o que acontecia? Já estava aqui conosco, mas ele tinha uma função diferente. Jesus sabia que naquele momento que Jesus esteve conosco, Jesus era Emanuel, Deus conosco. Quando Jesus ascende ao céu, ele diz: agora eu vou enviar. Agora ele envia o Espírito Santo, que tem esse papel de todo o universo. Mas nesse momento o Espírito Santo recebe uma missão específica de estar conosco aqui. E agora Jesus deixa de ser o Emanuel e o Espírito Santo passa a ser o Emanuel. Por que, irmãos, que ele passa a ser o Emanuel? Porque o Espírito Santo está no nosso meio, como homem, andando no nosso meio, movendo no nosso meio, e ele que nos conduz à sensibilidade do nosso coração para aceitar o sacrifício de Jesus. Portanto, Jesus agora, ao ascender para o céu, foi para o santuário, para o lugar santíssimo, e ele é o nosso intercessor. Porém, é o Espírito Santo que traduz as nossas orações com gemidos inexprimíveis, para que chegue ao trono da graça. Não se diminui o papel de Jesus, não se diminui o papel de Deus, não se diminui o papel do Espírito Santo, mas eu tenho que entender exatamente a função de cada um naquele momento, para quando eu orar, eu pedir a Deus a necessidade do batismo do Espírito Santo, porque ele me conduz a Jesus, não é intercessor, ele me conduz a mente, prepara a mente para receber este poder, esta influência, que é a influência maravilhosa de um ato praticado por Jesus. Então vejam bem, agora nós vamos aqui, eu tenho Jesus na cruz do Calvário. Quando eu aceito Jesus na cruz do Calvário, eu estou justificado. Só aceitação. Porém, a partir do momento que eu estou justificado, vai começar uma caminhada. Esta caminhada que eu começo a caminhar chama-se santificação. Ou seja, na justificação, o papel de Jesus Cristo, morte na cruz do Calvário. Agora eu necessito da ação da pessoa do Espírito Santo para o processo de santificação. Esse processo se dá do momento da minha justificação, eu começo a santificação, porque aqui eu vou cair, eu vou ter pecados, eu vou precisar conversar com Deus, eu vou precisar me reconciliar com Deus, e eu vou caminhando para a minha santificação, até encontrar o momento glorioso da volta de Jesus. Eu deixo aqui o Espírito Santo e entro na glorificação com a volta de Jesus. Já não preciso mais da impressão do Espírito Santo, porque eu estou salvo, reto e reconstruído em Deus. Amém, irmãos? Vocês percebem? Quão pouco a gente ora pelo Espírito Santo, quão pouco a gente entende que agora, nesse momento, eu estou na caminhada da santificação. A senhora White diz que se nós tivéssemos convicção disso, nós choraríamos de manhã, pediríamos o Pai, o batismo do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo, e Ele nos guiaria nas promessas de Jesus Cristo. Esse batismo, gente, é o batismo diário. Você não adianta receber o Espírito Santo hoje e amanhã já não tem mais valia, porque ele é o processo na caminhada. Eu preciso dessa santificação todos os dias, porque essa santificação só terminará quando o meu caráter estiver totalmente formado, e isso é só na volta de Jesus. Enquanto eu estou caminhando, eu estou em estado de formatação do caráter, por isso eu preciso do batismo do Espírito Santo. Tem pessoas que vivem na igreja 20 anos, 30 e abandonam a igreja. Você diz, como pode isso? Não, é porque a igreja não vai conduzir ninguém a Jesus, é o seu relacionamento pessoal com Deus, é a sua oração, é o seu pedido do batismo do Espírito Santo. E aí nós vamos ver ao longo do sermão como essa coisa se dá, esta coisa maravilhosa. Talvez, eu não sei, Adilson, se eu assusto as pessoas, mas eu vibro com essa mensagem.
Eu falo porque eu vibro, eu estou aprendendo ainda, eu estou lendo, mas eu quero que Deus tome a direção toda a minha vida, mas de vez em quando eu estou lá tentando tomar mão da nossa vida. E aí agora nós vamos ver se eu vou saber funcionar aqui, entendendo o papel da Trindade. Deixa eu ver se aqui está certo, vamos ver aqui, eu aponto para lá. Para lá. Olha, gente, recapitulando. Sem fé, tudo isso que nós vamos estudar essa manhã não vai ter valia nenhuma. Porque, ora, a fé, podem ler comigo se vocês quiserem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é loucura para o homem, sim ou não? Nós gostamos de ver, eu estudei, eu fiz direito, eu tenho diploma, eu fiz isso, eu gosto de ver, pegar, sentir, realizar. Mas a Bíblia é totalmente contra isso. Não, você pode fazer tudo isso, mas quando você faz pela fé, é aquilo lá, é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você espera, irmãos? Eu fiquei feliz essa semana, porque eu lembrei da estátua dos dedos. A Inglaterra resolveu sair do bloco europeu. O que vocês lembraram disso da profecia? O que diz lá? A Europa nunca mais se unirá. Vocês lembram disso? A gente não tem que vibrar com isso? Ou é apenas um fato político? Eu não quero alarmar se Jesus vem amanhã, depois, mas eu tenho que estar atento aos fatos e à confirmação da profecia bíblica, meus irmãos. É uma alegria saber que Jesus está voltando. Eu talvez vou morrer, eu já passei lá da minha... Já 2/3 da vida, eu estou com 63, agora já estou a caminho do resto, né? Mas vocês que são jovens, eu não sei se eu vou ver Jesus chegar, mas eu quero ter a certeza do seguinte, como Paulo diz, combati o bom combate. Isso ainda não posso falar, viu, irmãos? Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está reservada a mim, mas não só a minha. Quem não gostaria de falar isso? Eu estou na luta ainda, irmãos. É um embate. E eu preciso do Espírito Santo. Porque aqui, não pense você não. Está o velho homem e o novo homem do Espírito brigando com você o tempo todo. Ou você aceita um, ou você aceita o outro. Vamos lá para o outro verso então, que diz o seguinte. Vou ver se eu mudo aqui, senão vocês me ajudam. De sorte, veja lá, que a fé é pelo quê, gente? E ouvir o quê? Vocês estão aqui ouvindo hoje a palavra de Deus. Tem gente que vai sair horrorizada desse culto, fala, credo, quem convidou esse homem para vir aqui, não falou nada do que nada, escândalo. Tem gente que vai aceitar a palavra, eu não posso impressionar. Quem impressiona o coração de cada um é o Espírito Santo, não sou eu, não são as minhas palavras, não são as minhas empolgações. Está lá escrito, de sorte que a fé é por vir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu quero pedir desculpa para os meus irmãos lá de cima, que eu não sou muito acostumado, mas vou tentar olhar aí para vocês também, tá bom? Mas vocês estão atentos aqui, com certeza. Agora vamos lá, continuar. Nós estamos trabalhando com a fé. Antes de chegar no Espírito Santo, nós temos que trabalhar com a fé. Sabe por quê, irmão? Porque um dia você é ancião da igreja, o irmão vai falar assim, vamos lá em casa, porque a Bíblia diz que um ancião é para orar para quem está doente, o senhor vai orar e o senhor vai orar pelo doente. A gente treme na base, não treme? Sim ou não? Mas nós vamos ter que ter essa fé, irmãos. Eu não estou preocupado se vai curar ou não, mas eu vou fazer uma oração inspirada pelo Espírito Santo para, no mínimo, trazer conforto aos corações das pessoas que me pediram para orar. E eu tenho que desenvolver essa fé, eu tenho que desafiar essa fé. Mas eu não posso ter prepotência. Tenho que desafiar com toda a humildade para alcançarmos isso. Ora, gente, o que eu falei ali? Ora, sem fé é o que, gente? Fala aí, igreja. Vamos repetir bem alto? Sem fé é o que, igreja? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele o quê? E é o que, gente? O nosso quê? Galardoador. Ele que está ao nosso lado dos que o buscam. Aí você vê aquela história seguinte. Está fácil ter uma hora de manhã com Cristo, dar lição à Bíblia antes de sair trabalhar nos nossos tempos? Está fácil? Está fácil, irmãos? Já viu quanta coisa? Olha, o horário, o ônibus,
olha, a hora que eu voltar, e etc, etc. Porque nós perdemos a fé que o primeiro poder que eu preciso é o de Deus. Se eu tenho que levantar 3 horas da manhã, porque eu vou sair, eu tenho que ter força para levantar, as 2 para estudar a palavra, e a gente não tem, porque está cansado, etc. Vai ser uma luta, irmãos. Se eu não decido que Deus é o melhor da minha vida, e que o poder reside na mão dEle, e se eu não busco esse batismo do Espírito Santo, se eu não vou e me acalmo o coração nas coisas de Deus, é essa luta que nós temos diária, e está aumentando. Eu fico impressionado, né? Começa a segunda, já é sexta. E a gente fala assim, não, o tempo é o mesmo tempo de Jesus, é a mesma coisa. Mas você começa, acaba o sábado, você já está chegando na igreja de novo. Sem fé, possível agradar a Deus. Mas Ele não desiste de nós, irmãos. Eu acho lindo o verso que diz, essa igreja, cheia de mancha, cheia de defeitos, mas essa igreja que Ele te ama. Mesmo que você esteja com uma fé baixa, Ele está te amando e está te buscando. E vem essa manhã apelar para você, eu sou o mesmo Deus de ontem, há poder no nome do Senhor. Amém por isso. Opa, agora. Ali, gente, olha que observação que eu já fiz. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, a gente ora desconfiado, não ora? Jesus falou assim, tudo que pedires em meu nome, eu vou fazer. Só que tem um detalhe. Se você for pedir para a sua honra e glória aqui na terra, pode esperar que não vai acontecer. Mas tudo que você pedir que esteja ao encontro da vontade de Deus para você ganhar a vida eterna, Ele te responde em tudo. E se Ele não te respondeu, é porque naquele momento aquilo não contribui para a sua vitória espiritual. Irmãos, vamos examinar essa fé que nós temos hoje de manhã, no que você está ouvindo. Por esses simples atos de crer, olha o que a senhora White diz no Caminho a Cristo. Por estes simples atos de crer em Deus, o Espírito Santo gerou um novo coração, uma nova vida. Percebe? Se eu não tiver fé que o Espírito Santo é da Trindade, que é Deus, que tem um papel de Deus junto comigo aqui na terra, se eu não desenvolvo essa fé, o meu coração fica em lutas. Mas ele diz, se você simplesmente acreditar nisso, e começar a voltar para o seu primeiro amor, quando você desceu essas águas batismais, e você até vibrou quando você desceu as águas batismais, aquele amor sincero de criança, aí o Espírito Santo vai fazer nascer em você um novo coração. Mas enquanto você estiver procurando a lógica da igreja, a lógica do programa da igreja, se os anciãos estão trabalhando bem, se o pastor está trabalhando bem, esquece. Porque a obra do Espírito Santo é individual, é relacionamento interpessoal, Espírito Santo e você. Quando eu venho à igreja sábado de manhã, eu venho para louvar e glorificar a Deus em assembleia, por tudo aquilo que eu já congreguei com Ele pessoalmente durante a semana. E aqui eu venho dar, por isso que às vezes a gente não dá glória a Deus, porque assim, não, o pessoal vai me olhar torto. Eu não vou falar porque eu não sei o que vão pensar. Você já pensou? O inimigo quer colocar timidez em nós, irmãos, de glorificarmos a Deus, dizer, glória a Deus, porque eu sei em quem tem crido, que é forte e poderoso. Não me envergonho da cruz de Cristo, aleluia! Glória a Deus! Muitos aí podem banalizar e por isso talvez nós intimidamos. Não, mas isso quem fala são os outros. O inimigo quer colocar tudo isso na nossa mente. Mas quando você canta um hino, irmão, se você sente que aquele hino te tocou, não, também não quero lançar moda aqui não, viu?
estou apenas dizendo, quando você sentir, levantar a mão para o alto e falar assim, em respeito, movido pelo Espírito Santo, levante a mão, cante, glorifique a Deus. Porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos no próximo slide. Eu vou pedir ajuda lá, porque eu acho que... Aí. Olha que beleza do Espírito Santo, gente. Às vezes a gente... eu vou receber o Espírito Santo, eu vou cair, vai acontecer algo assim, extraordinário. Não, irmãos. O Espírito Santo quer trabalhar lá. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está vendo? Você buscando na leitura da palavra de Deus, você ouvindo a palavra de Deus, você abre, você sente quando o seu coração está sendo levado a querer estar ao lado de Deus. E às vezes eu fico assim, nossa, eu afastei demais de Deus, preciso voltar. É essa calmaria que o Espírito Santo quer trabalhar na sua racionalidade. Mas nós vivemos num tempo de relatividade. O jovem chega para mim, que já estou com 60 anos, eu posso ir no cinema? Eu falei, eu não sei. Eu sei lá se você pode ir no cinema. Eu não sou ninguém para te responder isso. Agora, se você quiser, leia a palavra de Deus, converse com Ele, e o Espírito Santo vai te responder se você deve ou não deve. Toda vez que alguém, ou eu mesmo, chega, posso fazer isso? Eu falo assim, então eu preciso de uma resposta na Bíblia. Mas sabe por que quando a pessoa chega para mim assim, posso ir no cinema, que ela quer ouvir assim, pode, não tem problema nenhum, ela quer uma afirmação sua. Vocês já perceberam isso? Gente, pode ou não pode, isso é um problema seu, de Deus e do Espírito Santo. Nós já sabemos o que pode ou não pode, sim ou não? Tudo que me desvia da mente sagrada, porque o meu frontal aqui, ele recebe informações, que pode me elevar a Deus, ou pode me afastar de Deus, sim ou não? Se eu quero me encontrar com Deus só sábado de manhã, eu vou concentrar nas coisas de Deus só sábado de manhã, e durante a semana eu vivo a vida que eu preciso viver. É uma decisão pessoal, não são regras postas, mas doutrinas sim, elas são colocadas e a Bíblia é muito clara no que nós podemos e o que não podemos, não é isso? Vamos para o próximo slide, por favor. Como o vento que é invisível, mas cujos efeitos, está vendo? Ó, quando você está com o Espírito Santo, você já levantou, eu queria saber aqui uma pesquisa, você já levantou alguma manhã com vontade de cantar um hino e já levantou cantando um hino? Já aconteceu isso com vocês alguma vez na vida? Levante a mão aí quem já aconteceu. O que é isso aí? Mover do Espírito Santo, meu irmão. Você já está recebendo essa vontade do Espírito Santo. Agora você já levanta e fala assim, nossa, hoje eu tenho que ir no banco, tenho que fazer aquilo. Isso é mover de quem? Eu preciso fazer tudo isso, vou ter que fazer isso. Eu falei assim, Senhor, ó, o Senhor está vendo o dia que está diante de mim. O Senhor está vendo que a coisa vai ser feia para o meu lado, vai pegar para o meu lado. Eu quero me apegar ao Senhor e sei que o Senhor vai estar comigo. Porque a Bíblia diz, não existe mal nenhum que se acabe num dia e amanhã renova um novo dia para você. Percebe por que eu preciso? Eu não estou dizendo que o Espírito Santo vai te evitar dos problemas, que ele vai te evitar das lutas, que ele vai te evitar de decepções, que você vai chorar, nada disso, mas ele vai estar ao lado de você assim, fique firme, amanhã é outro dia. Fique firme que eu estou aqui com você. Não estou entendendo, Espírito Santo, o que está acontecendo? Gente, Jesus foi tão transparente com Deus, isso que tem que impressionar, para nós entendermos como Jesus relacionava com o Espírito Santo. Primeiro, que Jesus só fez as obras que ele fez quando ele recebeu o poder do Espírito Santo. Ele viveu 30 anos uma vida regular, com a família, trabalhando. Quando ele é batizado, ele recebe o quê? O poder de quê, irmãos? E a partir dali começa 3 anos e meio da obra de Jesus com o poder de Deus, com o Espírito Santo, irmãos. Nem Jesus sem o Espírito Santo poderia fazer o que ele fez. Porque Jesus veio como nós, como homens. Mas Jesus era tão transparente com o Pai dele. Ele disse assim, Pai, eu não quero morrer na cruz, Pai. Eu não quero morrer na cruz. Mas ele já tinha decidido lá. Como é que é agora? Se possível, Pai, passa de mim o quê?
Você percebe que lutas aqui a gente vai ter? Senhor, esse dia está terrível, meu chefe fez isso, eu não sei, eu não quero passar por isso. Se possível, passe de mim esse cálice. Jesus diz assim, está pesado, Pai, está pesado demais. Mas com um detalhe, eu não quero que o Senhor faça a minha vontade, faça a tua, Pai. Se é para me carregar, eu vou carregar. Jesus nos deixou esse exemplo para nos dizer o seguinte, que nós podemos orar, dizer, Senhor, eu não estou entendendo nada, quanto mais eu oro, minha vida piora, quanto mais eu faço, as coisas não vai. Jesus diz assim, Deus diz assim, vinde e argui comigo. Pode, não tem problema nenhum você questionar a Deus, Deus nunca se importou disso, mas vá com o coração humilde, vá com o coração humilde, e Ele vai te dar a resposta. Então, como o vento que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o Espírito de Deus em sua obra. Onde, irmãos? Onde o Espírito Santo trabalha? Percebe? Eu tenho que entender isto. Há uma obra. A obra de santificação está sendo realizada no meu coração. E aí vamos um slide mais adiante. Conquanto a obra do Espírito Santo seja silenciosa, imperceptível, seus efeitos são manifestos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho deste fato. Já aconteceu com vocês, porque aconteceu comigo. Do nada, uma pessoa chega para você e fala assim, você é cristão, não é? Já aconteceu com alguém assim? Não acontece? Por quê? Eu não falei nada, não dei um folheto, não falei nada, mas aquele dia eu podia ser cristão. Mas no dia seguinte eu poderia não ser mais cristão. Se eu estava no batismo daquele dia, a pessoa me enxergou o Espírito Santo. No dia seguinte, eu já comecei o dia quebrando pau com a esposa, com o filho, com todo mundo. Eu já saí de casa com o Espírito de Satanás. Outra coisa que a gente tem que ser honesto. Saber se eu vivo mais no Espírito de Satanás ou mais no Espírito de Deus. Isso é uma questão que é lá. Ó. O que que revela? Testemunho. Vamos para o próximo slide. Ver se há mudança no caráter. Ó. Caráter vai mudar, os hábitos vão mudar e atividades. Será claro e positivo o contraste entre o que foram e o que são. O caráter se revela não por boas ou más obras ocasionais. Inverno, campanha do agasalho, eu vou limpar meu guarda-roupa, vou dar todas as minhas roupas, eu vi um pobre. Não, isso são obras que o mundo todo está fazendo, é campanha da primeira dama do governador, primeira dama do não sei o quê, todo mundo fazendo isso. Não são essas obras ocasionais, mas pela tendência. Olha aqui que eu estou falando, ele nem diz que você vai fazer boas obras, mas eu tenho a tendência, às vezes eu nem consigo fazer as boas obras, porque eu ainda não estou devidamente preparado pelo Espírito Santo, mas eu tenho a tendência de querer fazer as boas obras, diz o Espírito de Profecia, das palavras e atos costumeiros. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, aula prática. Nós temos dificuldade de estar 1 hora com Deus todo dia pela manhã. Sim ou não, ou eu estou totalmente errado? O que vocês acham, igreja? Sim ou não? Mas eu não tenho problema nenhum em assistir meu time, São Paulo, jogando 2 horas na frente da televisão. E às vezes eu durmo, mas às vezes é difícil eu dormir. E fico lá e ainda quero ver o comentário do final do jogo. Isso é tendência, então eu já tenho que cuidar com isso. Vai ter um culto na igreja e vai ter o jogo de São Paulo. E a briga vai, eu quero São Paulo, mas será que a hora que eu voltar da igreja ainda tem o jogo? Será que eu vou pegar o replay? É luta, irmãos, nós temos que, isso é a coisa real da nossa vida. Eu vou lutar e vou estudar. E gente, e jogo do Brasil no sábado, os irmãos, não, faz um programa JA, porque ninguém quer saber disso e tal, e fica todo mundo aqui, glória, glória, aleluia, pá, 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 pá. Gol de quem? Deve ser do Brasil, pelos fogos e tal. Você percebe, nós temos que ser sinceros, Senhor, se ouvir, eu estou aqui dentro da igreja cantando glória, aleluia, e estou com meu coração querendo saber de quem é o gol. Deus gosta dessa sinceridade, irmãos. Ele sabe das nossas lutas. Eu não preciso me fazer um santo pro Adilson, que é ancião. Falar, ó Adilson, você vê, o jogo está acontecendo lá, eu estou aqui na igreja. E seu coração está lá. Ai, não soltou nem uns fogos, gente, é 0-0. Como é que vai acontecer? É essa coisa que é a sinceridade que nós temos que ter com o nosso Deus. Falar assim, não, Senhor,
eu sei que eu estou aqui, me perdoa. Olha o espírito que eu estou aqui na igreja, estou criticando aquele sermão, aquele pregador de Jundiaí, que para que foi tirar o homem lá de Jundiaí para vir falar essas coisas aqui para a gente? Então seja sincero com Deus, fala com Deus o que você está sentindo. Próximo slide. Os que se tornam novas criaturas em Cristo produzirão o que, gente? Os frutos do Espírito, Gálatas 5, eu não vou falar aqui porque o tempo está indo embora. Paz, longanimidade, vamos para o próximo, agora que eu olhei no relógio tomei um susto, e aí Jesus diz agora eu entrei aqui na parte de Jesus. Você recebe todo o Espírito Santo, gente, para viver essa promessa de Jesus. Olha que Jesus diz lá, deixo-vos a minha paz vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu quero perguntar para você, meu irmão, atualmente está boa a sua vida, tranquila, assim, tem aqueles probleminhas de sempre, mas está boa a vida, com exceção do pai, né, que está internado, que é uma preocupação, mas no mais está boa a vida? Está boa? Pode te garantir, vai piorar, viu? E depois vai melhorar de novo. Você percebe? É assim a vida, irmãos, ou não é assim a nossa vida? Está ótima hoje, de repente, pum, caiu. De repente está boa. Isso é vida da terra. Jesus vai te dar paz, não paz do mundo. Ele quer te dar paz do céu. Alguém quer tomar posse da paz do céu aqui nessa manhã? Tome posse, irmãos. Isso é promessa de Deus. Às vezes eu uso umas palavras que ele fala assim, irmão, você olhou a ficha desse cara, ele não é pentecostal, não sei o que. Não, a senhora White fala, temos que tomar posse. Posse do Espírito Santo, posse das promessas de Deus. Vocês estão um pouco assustados, que é um culto um pouco diferente, talvez, né? Então Jesus lá, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, credes a lá do que, nem se atemorize. Vamos para o próximo slide. Os que se tornam novas criaturas em Cristo Jesus, tá, então ele já pulou, mas pulou legal. Aí Jesus então, a promessa de Jesus, olha que coisa maravilhosa, que culto também a gente tem que descontrair, viu gente? Aqui é Deus, é glória a Deus. Ou vocês acham que no céu é tudo sério? Tudo ajoelhado, cantando? Não, nós temos os nossos momentos de reverência. Temos que manter sempre a reverência. Olha lá, gente, e aqui prepara o hino aí para nós, que nós vamos cantar um hino em pé, aí nesse hino aqui, acho que é o 357, se eu não estou cantando. Se eu não estiver enganado. Olha a promessa de Deus. Vocês podem ler para mim, igreja? Mas leia pensando, promessa de Jesus. Leiam aí para mim, por favor. Vamos colocar em pé e vamos cantar, igreja. Toma posse disso, cantando este hino, e nós vamos continuar já indo para o encerramento do culto. Não depois do hino, a gente vai continuar este culto. Olha o que esse hino fala, sob suas asas. Aí você canta, mas canta orando, agradecendo a Deus o que você viu aqui, essa promessa maravilhosa. Olha que hino maravilhoso, gente. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração agora. Preste atenção nas letras. Cante orando. Sob suas asas estou descansando, e daqui noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, cuide de mim. Já somos filhos de Deus, irmãos. Amém. Já sou. Agora, a mensagem. Descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei, paz e
sangue de Jesus. Sob suas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei, descansarei, sob Suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria. Olha a promessa agora, irmãos, na volta de Jesus, terceira estrofe. Sob suas asas, promessa preciosa, sempre me posso no alvo buscar. Salvei Jesus e confiante na graça, nada no mundo se pode abalar. Mas só descansando em Jesus. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinita. Podemos assentar, vamos continuar refletindo na palavra. Isso é o descanso real, é um descanso que tem dor. Eu lembro quando eu perdi minha mãe, eu lembro quando eu perdi minha filha, quantos momentos de dores nós passamos, mas diz assim, Jesus, é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei a ti. Amém, Senhor. Há um rio, eu nem sei. Há um rio de paz. Há um céu que Deus chamou de lá. Você viu que vocês me ensinaram no meio da música? Eu não sabia, mas foi lindo. Se você tomar isso como uma verdade, é só um pouquinho. Essa separação, Adilson, eu já senti. Estou vendo os amigos de Nova Zelândia, quando meu filho foi para lá estudar. Cada vez que vai, a mãe dele vai para o aeroporto e se desmancha em choro. Mas aí eu tenho que cantar. É só um pouco, percebe? Logo, logo nós estaremos juntos. Mas continuando lá no nosso PowerPoint, se eu não atrapalhei o meu amigo que está me ajudando lá, Jesus então promete. Essas promessas são promessas vivas que tem que estar despertas em nosso coração. Nós temos que vivenciar isso. Próximo slide, por favor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Jesus continua batendo na minha porta, irmão. E às vezes eu tenho rejeitado de abrir a porta para Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que às vezes eu rejeito abrir a porta para Jesus. E aí eu vou correndo atrás do Espírito Santo para me impressionar e dizer, Paulo, Silas, você já esteve com a porta aberta para Jesus, mas você está fechando ou deixou entreaberta. Mas agora vem o poder para vocês, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém. Este é o poder, irmãos. Você vai orar, você vai curar. Você vai orar, vai ressuscitar os mortos. Você vai fazer maravilhas. E Jesus diz que antes da volta dele nós faremos coisas maiores do que ele fez, irmãos. Será que nós temos fé para entender isso? Leia na palavra de Deus, você vai orar e vai ressuscitar alguém, se for para a honra e glória de Deus e para a pregação do Evangelho, não para o exibicionismo humano. Vamos agora, próximo slide.
Tereis forças do alto para estar firmes, e assim pela constante entrega, percebe? Constante entrega a Deus sereis habilitados a viver uma nova vida. Próximo, de fé, da fé. Pode pular esse. Pode vir também, pular esse, por favor. Agora aqui vem isso aqui, irmãos. É uma pergunta que, se você fizer para você, você vai dizer que sim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Bonito esse verso, não é? Difícil de praticar, irmãos. Porque eu me agarro nos meus planos e nos meus sonhos e vou assim, Senhor, eu já decidi. Agora o Senhor vai atrás, vem abençoando atrás, mas eu já decidi. E eu não entreguei o meu caminho ao Senhor. Percebe? Então, essa entrega, eu não sei hoje como é que está a minha entrega, eu tenho que entregar diariamente com o Espírito Santo, porque a minha entrega de ontem no meu batismo já não vale para hoje. Próximo slide, nós estamos encerrando. Pode ir para o próximo slide. Acabou? Então volta esse, que esse é o importante. Pela fé, veja que o sermão começa com fé e termina com fé. Pela fé e contínua submissão de vossa vontade a Cristo, olha lá, pela o quê? Fé e contínua submissão da vossa vontade em Cristo, deveis manter esta ligação com Ele. E enquanto isto fizerdes, Ele operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Irmãos, agora vamos ter um hino de apelo, que a senhora White diz que nunca se termine um sermão sem fazer um apelo, porque você não sabe quem está precisando desse apelo, ou se talvez seja a última vez, ou alguém que entrou à igreja, ou você que quer renovar com a sua igreja. Eu vou fazer um apelo para você, você vai ouvir a música, esse hino, e você vai falar assim, Senhor, eu ouvi o sermão nessa manhã, estou cansado dessa vida fria minha religiosa. Eu quero um novo recomeço. Eu não estou preocupado o que os outros vão achar de mim, o que vão falar de mim. Eu quero um recomeço. Porque, gente, você pode decepcionar os homens, mas se você não decepcionar a Deus, você é uma testemunha viva. Nós precisamos desse sangue, desse poder, dizer, Senhor, eu não quero mais essa religião para mim, que eu fico olhando para os meus interesses, os meus negócios. Entra domingo, sábado, eu estou lá lutando, não consigo conversar com ninguém, falar de Ti, não consigo me relacionar com as pessoas. Cria em mim, Senhor, esta vontade. E não fique pensando que Deus vai te falar se você vai se tornar o melhor homem e mulher da estudo bíblico. Não. Às vezes você vai ser tocado pelo Espírito Santo, de você olhar pelo seu irmão e falar assim, bom dia, estou vendo que você está um pouco triste. Não é verdade, mas assim, está um pouco triste. Você quer conversar um pouquinho? Não, mas não tem problema, eu vou orar por você. Que belo trabalho missionário. São pessoas que estão na fila do banco, são pessoas que estão dentro do avião com você, são pessoas que estão negociando com você, que precisa sentir que você tem algo especial, que você tem uma fé especial, que você tem uma crença especial. Ouça então, se você quiser, venha até o altar. Eu creio absolutamente que Jesus está aqui, o Pai está aqui, especialmente o Espírito Santo, e você venha conversar com Ele, se assim for tocado o seu coração.